Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Aurineide. Minha irmã Daniela, boa noite. Nós estamos iniciando o nosso culto de oração. Hoje nós vamos fazer algumas modificações, principalmente na parte de som. No domingo passado os irmãos mandaram feedbacks, sobre o som, sobre a imagem. Então hoje a gente não vai usar o microfone e aí os irmãos vão passando para nós como está a altura, se vocês estão com dificuldade de ouvir, a gente vai adaptando. Então, boa noite a todos vocês que entraram hoje aqui no Instagram da PIB Barbalha, também aqui no Facebook. No domingo a gente teve alguns problemas de travar a imagem, hoje a gente vai diminuir um pouco aqui as opções. Então vamos tentar para fazer alguma maneira para não ter mais o problema de travar a imagem. Alguns irmãos comentaram que estavam passando de um para o outro, então hoje a gente vai tentar uma maneira diferente para que isso não aconteça. Então agradeço aos irmãos que mandaram as mensagens, muito obrigado, e conforme o andamento os irmãos puderem contribuir, nós ficaremos felizes em poder receber os comentários. Então vamos fazer uma oração, pedir o direcionamento ao Senhor para o nosso culto de oração. Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, nós queremos, ó Deus, te agradecer pela tua palavra. Nós te louvamos, ó Deus, porque temos o privilégio de poder te adorar, ó Pai, e também o privilégio, ó Deus, de ter a nossa salvação através do teu amado Filho. Pedimos por essa programação, culto de oração. Te peço pelos irmãos que estão em casa, ó Deus, recebendo esse culto pela internet, que o Senhor, ó Deus, possa estar abençoando esses irmãos, que eles possam ouvir a mensagem que vai ser pregada e guardar em seus corações. Nós te pedimos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meus amados, vamos iniciar agora um tempo de adoração a Deus. Os irmãos que estão nos ajudando no grupo de louvor estão aqui ao lado. Essa também foi uma das orientações que foram passadas para alguns irmãos. Então eles vão estar aqui ao lado, vocês vão ouvir, mas eles não vão estar aqui ao meu lado. Então vamos adorar o Senhor com o hino 155, O Grande Amigo. Hino do cantor cristão 155, O Grande Amigo. Jesus amigo temos, mais chegado que o irmão, Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que faz perdendo
irmãos. Boa noite, irmã Cristina. As duas irmãs Cristina, boa noite. Irmã Cristina do esposa do irmão Davi, a Cristina, filha do irmão Zé Raimundo. Espero que vocês estejam bem, todos estejam assistindo. Deus abençoe a todos. E aqui no Instagram também, boa noite a todos que estão conosco. Irmã Suziane, boa noite. Nós estamos no momento de adoração e vamos cantar agora o hino 85 do cantor cristão, Cantai Louvores. Compartilhe essa live aí, marque aí os irmãos que você tem como amigo aí no Facebook, marque também aqueles amigos que você deseja evangelizar, deseja que essa mensagem alcance aquelas pessoas, aqueles irmãos, aqueles amigos. Vamos agora fazer uma leitura bíblica. Vamos fazer uma leitura em 2 Coríntios capítulo 12. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 12, iremos ler os versículos 7 a 10. Os irmãos que puderem aí, não puderem não, os irmãos estão em casa, vamos pegar as nossas Bíblias, vamos abrir, vamos fazer a leitura comigo aí. 2 Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 10. Diz assim a palavra do nosso Deus: e para que não me ensoberbece das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, e esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Que Deus, meus amados, possa nos ajudar, nos preparar os nossos corações para a mensagem que será exposta daqui a alguns instantes nesse texto.
E eu peço aos irmãos que continuem compartilhando, principalmente os irmãos que estão no Facebook, e os que puderem orientar e passar a informação para que os irmãos passem para a transmissão do Instagram, que é a transmissão oficial da igreja, @PIBBarbalha. Quanto mais a gente puder compartilhar, melhor, porque é o canal que nós estamos, ou o canal que o pastor Sulino estará sempre passando as informações ou os avisos da igreja. Ok, meu irmão? Muito obrigado. Deus abençoe. Então vamos continuar adorando a nosso Deus. Vamos cantar o hino 113, o dia glorioso. Hino 113, o dia glorioso. Boa noite, minha irmã. Os irmãos que estão no Facebook, que mandaram o convite, não tem como eu aceitar agora nesse momento por causa da transmissão. Então, por favor, mandem as mensagens, passem para o Instagram, que a transmissão é aberta, @PIBBarbalha. Basta procurar lá, @PIBBarbalha. Quando você encontrar, você vai poder ter acesso à live. Aqui no Facebook só tem acesso àqueles que já mandaram o convite e já foi aceito. Então, passem essa informação. Boa noite, irmã Penha. Deus abençoe. Vou agora passar a palavra para o pastor Sulino. Boa noite a todos, nossos preciosos irmãos.
também nossos queridos irmãos de outra igreja, amigos e irmãos que nós temos lá em Manaus, que está nos acompanhando também, e outros lugares. Nós damos todas as boas-vindas. Muito importante nós termos esta oportunidade para podermos estar tratando da palavra de Deus nesse momento que sofremos de angústia, de medo, incertezas da vida. Então nós procuramos buscar na palavra de Deus conforto, orientações e esperança para todos nós, né? Por exemplo, se eu perguntasse para você o que eu quero falar nessa noite, né? Por que um crente sofre, né? Já pararam para pensar nisso? Ou quantas vezes você mesmo já se perguntou por que um crente sofre? Crente não é para sofrer, né? Crente é salvo, então crente não é para sofrer. Aonde é que está escrito isso, né? Infelizmente nós temos na teologia da prosperidade esse conceito, né? Crente não pode sofrer. Se crente está sofrendo é porque ele está em pecado, né? Crente não pode passar necessidade. Crente tem que ser uma pessoa próspera. E isso parece que contraria os princípios que nós temos na palavra de Deus. Vocês acabaram de ouvir um texto lido que Paulo, poderíamos dizer, um dos homens que podemos ver a fé que esse homem tinha, o conhecimento que esse homem tinha, né? A sua devoção que ele tinha, tanto pelo Senhor como pelos seus ouvintes, grande missionário. E no entanto o texto fala de grande sofrimento, né? Nós precisamos, a princípio, entender, né, por que Deus nos permite que passemos, né, por alguma situação adversa. Por que nós estamos vivendo essa pandemia, né? Aí outras perguntas que se fazem quem é culpado dessa pandemia? É o homem? É Satanás? Ou é Deus? Então nós precisamos ter o conhecimento bíblico para que não façamos uma interpretação equivocada, né, sobre o que estamos vivendo, tá? Então, primeiro nós temos que partir do princípio: se Deus é soberano e Ele determina todas as coisas, então Deus está no comando de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Então nós não devemos ficar deverasmente assoberbado, preocupado, porque vocês viram que domingo eu procurei mostrar, né, quando a tempestade é muito forte nas nossas vidas, né, ela sufoca a nossa fé, e quando ela sufoca a nossa fé, nós perdemos de vista as promessas de Deus, perdemos de vista, né, o poder de Deus, e também perdemos de vista a presença dele em nossas vidas, e isso não podemos deixar que aconteça. Hoje uma irmã, ela me mandou uma chat, e nessa chat dizia o seguinte, tá? Um homem, ele foi dado a ele uma garrafa de álcool com álcool gel e uma máscara, e ele disse: não, eu não preciso disto, eu não preciso receber isto, Deus, né, me salva, eu tenho fé em Deus, Ele me protege, né? E depois outra pessoa chegou para ele e disse: olha, você precisa se manter dentro da sua casa, pois o isolamento social hoje é o melhor medicamento para a gente evitar a ser cometido por esse vírus. E ele disse: não preciso, porque Deus me guarda. E no dia seguinte ou depois, ele foi acometido com o vírus, e no leito de hospital ele dizia: Senhor, por que tu me abandonaste? Por que tu me deixaste pegar essa enfermidade? E o Senhor disse: não foi eu, foi você.
Eu te mandei álcool, gel, né, e máscara para você se proteger. Você não quis se proteger. Eu mandei alguém para dizer para você ficar isolado, e você não quis ficar isolado. Então é você mesmo que procurou a doença, não sou eu. Queridos, muitas das vezes nós somos assim. As coisas acontecem em nossas vidas por causa da nossa desobediência, mas muitas vezes não se trata da nossa desobediência, tá? Muitos dos nossos problemas com os quais nós lutamos não são resultado de pecados pessoais, mas sim resultado de viver em um mundo caído. Então isso nos leva a pensar porque muitas das vezes temos um problema. E hoje eu quero, baseado no texto de Coríntios, capítulo 12, versículo de 7 a 10, a gente tratar desse tema, onde Paulo diz: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades e nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Que o nosso Deus, na sua rica bondade, aplique no nosso coração, que nós vamos agora desfrutar da sua revelação. Então eu quero compartilhar com você, tá? Nesse texto nós vamos ver 3 importantes, né, variáveis sobre a graça, né, e qual o valor dela na nossa vida, como a graça opera na nossa vida, ou melhor, por que nós sofremos ou passamos, né, por tribulações. Então isso o próprio Paulo vai dizer, para que se revele, ou para que a graça de Deus seja vista na nossa vida. O texto que nós estamos lendo, né, Paulo, ele mesmo diz, se você olhar no versículo 12, 1, ele vai dizer que ele teve uma visão especial, que ele foi, né, levado aos céus, não sabe se no corpo ou fora de corpo. Então Deus apresentou a Paulo uma preciosa visão, algo muito belíssimo, né? E Paulo, então, sobre esta visão, sobre esse conhecimento, aonde Deus o levou, e Deus não queria que Paulo tratasse disso, não queria que dividisse isso, ou queria que Paulo ficasse orgulhoso por causa disso. E então nós vemos exatamente o texto, né, quando Paulo vai a Deus e pede para que ele tire aquele espinho, ou seja, Deus permitiu na vida de Paulo alguma situação que o incomodava. E portanto, Paulo vai ao Senhor e pede para ele várias vezes, como ele diz aqui 3 vezes. E o Senhor então responde de uma maneira muito simples e objetiva: Paulo, a minha graça te basta. Então é importante nós entendermos que muitas das vezes nós podemos e vamos, todos nós, passar por situações adversas, nós vamos sofrer tribulações, nós vamos sofrer consequências desastrosas na nossa vida, mas nós precisamos primeiro entender qual é o projeto, qual é o plano de Deus. Eu quero chamar a atenção para uma coisa: hoje nós cristãos, nós não conhecemos o tapete que Deus está desenhando, tá? Nós olhamos apenas a parte do avesso, e a nossa visão é muito curta, mas Deus está tecendo um tapete, e só quando nós chegarmos na sua presença é que nós vamos ver esse tapete completo, e ali nós vamos compreender todas as coisas. Agora nós não compreendemos todas as coisas, mas nós precisamos compreender aquilo que Deus diz para nós. Se Deus diz que a graça dele é o que é suficiente para Paulo, é porque a graça dele é suficiente para nós.
E eu quero lhe apresentar 3 razões sobre isto. A primeira delas é que a graça, ela nos aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então, a graça de Deus é a capacidade, é a bondade, é o poder, é a força, é aquilo tudo que Ele coloca à nossa disposição para que nós possamos viver de maneira ou de modo digno. Eu quero compartilhar isso com você exatamente na vida de Jó. Por exemplo, Jó deve ser um grande exemplo para mim e para você sobre essa importante valor da graça na nossa vida, como ela aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E você percebe, Jó, todo o histórico de Jó, você vai ver quanto ele padeceu, quanto ele sofreu. Você vai ver que ele sofreu diretamente ameaças do inimigo, foi atingido pela sua família, foi atingido sua riqueza, foi atingido a sua saúde, mas quem o sustentou, quem o preservou, quem o manteve em integridade, foi a graça de Deus. Jó nem sabia por que aquilo estava acontecendo com ele, mas ele permanecia fiel ao Senhor. Ele sabia que acontecesse o que fez acontecer na vida dele. Ele sabia que Deus era justo e que Deus estava com ele. Era o único que poderia protegê-lo. O fato é tanto que ele diz para a mulher, quando a sua que deveria estar estimulando ele superar aquele momento de dificuldade, né? Você vê que ela blasfêmia contra o próprio Deus, mas Jó se mantém fiel, Jó se mantém íntegro, e nós podemos tirar uma lição preciosa. É só nós olharmos para Jó, capítulo 42, versículo 5, que tem o resultado exatamente de tudo aquilo que Deus planejou e como Deus manteve, como Deus sustentou, né, a pessoa de Jó com a sua graça. Veja comigo aí exatamente o capítulo 42, o versículo 5 de Jó, que eu quero chamar isso de a conclusão, né, daqueles que confiam e permanecem na graça de Deus. Então, no versículo 42, no capítulo 42, versículo 5, Jó vai dizer, no final do livro: eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. E ele fala no versículo 46, por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Todos vocês sabem, conhecem o histórico, sabem que Jó era um homem íntegro, era um homem que a Bíblia diz que era reto. Mas Jó ainda não conhecia Deus. Conhecer Deus é relacionamento. Conhecer Deus dos livros é um conhecimento, mas não é um conhecimento profundo que Deus quer com todos nós. Deus, Ele quer que nós confiemos nele e andemos com Ele todos os dias por meio de uma vida santa e digna e por meio da leitura da sua palavra. Então, o texto narrado sobre Jó fala de toda a sua integridade, fala da qualidade que ele tinha. Mas o próprio Jó reconhece que o conhecimento que ele tinha de Deus era apenas um conhecimento superficial. E Jó, depois de passar pelas tribulações que ele passou, ele pôde agora conhecer quem é Deus, porque Deus o manteve firme, mesmo na situação que ele passou, mas com integridade, por causa da graça de Deus. É a graça de Deus que é a razão pela qual nós podemos superar qualquer crise que venhamos a enfrentar. A segunda razão por que nós passamos por sofrimento é para que a graça de Deus nos ajude a reconhecer a nossa dependência de Deus. Nós estamos vivendo num mundo soberbo, nós estamos vivendo num mundo cheio de arrogância. As pessoas não têm mais temor de Deus. As pessoas acham que tudo que ela possui, seja conhecimento, seja dinheiro, seja poder, seja riqueza, elas são independentes de Deus. Isso acontece também para aqueles que são mais humildes. E não é isso. Nós precisamos compreender que todo ser humano, ele depende de Deus.
Nós não podemos viver no mundo de modo agradável sem reconhecermos a nossa necessidade de depender de Deus. E isso fica claro para mim quando eu olho para o Salmo 34. Quando nós olhamos o Salmo 34, isso fica muito patente, essa necessidade. Davi expressa isso para nós. A impressão que esse texto nos dá é que Davi estava numa vida totalmente regalada, no seu palácio, vivendo de modo injusto, e de repente parece que as coisas caem sobre sua cabeça, afetam de tal maneira que você parece que não tem direção. Você não já passou por isso? Você não já dormiu bem e amanheceu sem saber o que fazer? Nós estamos vivendo exatamente um tempo desses. Eu tenho comunicação e recebido pedido de orações para várias pessoas, colegas meus, que anoitece de um jeito, no dia seguinte perdeu um ente querido por causa do coronavírus. Mas escute o que Davi escreve no Salmo 34, no versículo 19. Vamos olhar o 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Então, não é porque você é um crente, não é porque você é um dizimista, que você está imune de sofrer. Nós estamos nessa vida, e Jesus Cristo disse para nós: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aqui Davi nos mostra, são muitas aflições, são muitas. Você deve estar agora vivendo em grande tormento. Você deve estar vivendo agora numa grande incerteza. Você está convivendo agora com um problema que está tirando a tua alegria. Quem sabe até pensando em tirar a vida. Cuidado, porque o inimigo, ele faz isso mesmo. Quanto mais imprimir na sua mente que você não é bom, que a sua vida é isso mesmo, que você nasceu para sofrer, enquanto ele imprime isso na sua mente, ele rouba de você a perspectiva, a esperança de que Deus é bom. Então apeguemos-nos nessa palavra do Senhor. Por que nós sofremos? Por que o crente passa por tribulação? Porque o Senhor está chamando a atenção, Ele quer mostrar a nossa dependência. E a dependência de Deus é o melhor lugar onde eu e você devemos estar. Meus irmãos, o mundo sem dores, o mundo sem dificuldades, ele existe, ele é real, mas não é agora e nem aqui. Mas esse mundo real, nós podemos provar dele, se nós tivermos com os olhares firmes para aquele que reina eternamente. Enquanto nós olharmos para as tempestades dessa vida, nós somos que nem aqueles discípulos. Senhor, não te preocupa, não nos deixa perecer. Não, preciosos. Eu quero chamar o seu cuidado, a sua atenção. Terceiro caso que eu quero lhe mostrar por que o crente sofre. Por que eles passam por situação? Porque a graça nos ajuda a viver, a graça nos ajuda a amar a Cristo como nós precisamos amar. A graça de Cristo
ela é a nossa preciosa ajuda para uma vida equilibrada e digna. Por isso nós não podemos, o crente não pode viver independente da graça de Deus. Se você olhar comigo os versículos 10, você vai perceber quando Paulo diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Agora ele explica por que ele fala isso. Olha como é importante. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Olha o que ele conclui: por amor de Cristo. Pois é quando nós amamos a Cristo é que nós somos capazes de não reclamar, não discutir os problemas, mas compreender que por causa de Cristo vale a pena eu dedicar a minha vida, mesmo que eu tenha que passar por situações adversas. É porque nós não conhecemos o valor de Cristo. Nós conhecemos Cristo como Jó, apenas de ouvir falar. A gente ainda não teve essa aproximação, essa proximidade com Ele, de ver o valor que Ele tem para nós, a sua beleza, a sua santidade, a sua glória e tudo que Ele fez por nós. Então Paulo mostra para a gente exatamente que quando você quer agradar a Cristo, as dores elas não são suficientes para poder lhe atacar ou lhe ferir ou roubar a sua alegria e seu prazer. Lembro-me do livro Peregrino, quando John Bunyan ele está preso e então os delegados, os policiais chegam para ele e dizem: olha, não fala mais nesse nome ou sobre Jesus Cristo, que nós vamos te liberar. John Bunyan disse: não me solte, porque se me soltar, eu vou falar de Cristo. Isso é um amor comprometido. Isso é quem tem o conhecimento. Isso é aquele que tem um coração que arde por causa do Evangelho, porque conhece a Cristo profundamente. Eu quero chamar você para ver. Olha o que o salmista diz para a gente no Salmo 119, sobre a importância de nós sofrermos por Cristo e da graça sobre as nossas vidas. Salmo 119, versículo 71. O salmista diz: foi-me bom ter eu passado pela aflição. Agora ele conclui: para que aprendesse os teus decretos. Foi-me bom passar pela aflição, ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. É isso, toda a aflição que nós formos levados por ela tem que ter um poder pedagógico na nossa vida. Ela tem que trazer lições para nossas vidas. Nós precisamos aprender. Quando nós passamos por tribulações, Deus está ensinando para a gente algo que amanhã vai nos favorecer. Não é Deus punindo-nos, mas é Deus preparando um belo caminho para a nossa vida no futuro. Olhar para a perspectiva humana e temporária só vai aumentar a agonia do sofrimento. É isso que a gente vê no Salmo 73. É isso que o Salmo 73
mostra para a gente. Portanto, queridos, estamos vivendo um momento de crise? Sim. É um momento com dores? Sim. É um momento de incerteza? Sim. Tudo é verdade. Não sabemos nem o que vai acontecer amanhã com cada um de nós. Mas também é verdade. Deus está no controle. Deus é o comandante do universo. Tem o conhecimento de Deus. Não fique desesperado pelo o que nós estamos enfrentando. Mas pelo contrário, aproveite para ver falando com você. O que Deus quer que você aprenda com isto? Nós temos que aproveitar para tirar daqui lições, para sermos fortalecidos e não para ficarmos amedrontados. Quero levar você para uma conclusão, para finalizarmos, para Romanos, aonde Paulo vai novamente nos trazer ensinamento tão precioso, ou esperança, né, sobre a palavra de Deus. Vá comigo a Romanos 8. E veja o versículo 18, quando Paulo diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então Paulo está claramente dizendo que o sofrimento hoje, o sofrimento presente, ele não vai nunca se comparar com a glória que vai ser revelada. Portanto, eu quero chamar a sua atenção e dizer: vamos nos animar, mesmo vivendo uma situação dessa, mas viver com alegria. Aprendamos a viver uma vida como Deus quer que vivamos. Fujamos exatamente dos desejos carnais e dos pensamentos terrenos. Ocupemos nossa mente lá do alto, pois a palavra de Deus nos dá essa alegria e essa esperança. Acabamos de olhar apenas 3 aspectos, ou em 3 textos, porque o crente passa por provação vinda do apóstolo Paulo para nós. Por que o crente sofre, ou porque ele passa por provações? Para que a graça do Senhor venha a aperfeiçoá-lo nas fraquezas. É para que a graça de Deus nos ajude na nossa caminhada enquanto estivermos aqui nessa de Jó que eu expliquei. A segunda razão por que o crente sofre é porque a graça de Deus nos faz enxergar a nossa dependência de Deus. Nós precisamos viver nessa dependência de Deus, sabendo que nós vamos ter muitas aflições, mas sabemos também que de todas, o salmista não diz de algumas, ele diz de todas. Então não há aflição nenhuma sobre a vida de um cristão que Deus não o socorra, porque nós estamos vendo na palavra de Deus. Agora, tudo isso ele faz no tempo dele. E em terceiro, nós olhamos porque o crente sofre, e nós vemos que é porque o crente sofre para que ele aperfeiçoe o seu amor. Ou seja, quanto mais o crente passa por tribulação, ele deve crescer mais o amor dele pelo nosso Salvador. Então é isso, queridos, que nós devemos concentrar
coração e a nossa mente. O Senhor está no controle da nossa vida. Essa pandemia, vocês já viram que os homens não têm poder nem controle sobre ela, como também Satanás não tem controle sobre ela, mas Deus tem. E Ele vai permitir essa pandemia até quando Ele achar que o propósito dele e o plano dele está sendo realizado. O que para eu e você é um problema seríssimo, para Deus faz parte do seu plano. E Ele está projetando, ou já projetou exatamente algo que é muito precioso e belo para nós. O que está faltando para você e para mim é a gente ter uma devoção, uma dedicação maior para viver para Cristo. Cristo tem que ser o nosso alvo. Não olhe para a tribulação, não olhe para os perigos, mas olhe como você vive de acordo com o que Cristo quer que vivamos, porque essa é a verdadeira segurança que nós temos, a segurança de viver do modo como Jesus Cristo quer que vivamos. Nós devemos ter um padrão de vida não pelas circunstâncias, mas pelas Escrituras. Nós queremos ser crentes, muitas das vezes, mas queremos também servir o mundo. Não queremos ser decepcionados. Nós não podemos ser tocados em nada. Nada que é nosso pode ser tocado. É quando nós nos enganamos. Nós precisamos estar com cuidado nestas coisas, mas devemos ter cuidado para que a palavra de Deus, para que o nome de Deus não seja tocado com os nossos erros, com a nossa vida. Que Deus ajude-nos, Deus nos abençoe e Deus dê graça para que todos nós tenhamos convicção que vamos passar por essa situação. Só esperamos que cheguemos amanhã crentes mais robustos, com conhecimento mais profundo e amoroso de Deus, mas também que possamos viver uma vida também de amor com o nosso próximo. Qual o crente sofre, para que ele prove essa graça maravilhosa de Deus. E a graça de Deus é o dom, é aquilo que nós recebemos dele, que não merecemos. Por isso que é muito precioso. Deus abençoe a cada um de nós. Amém. Muito obrigado a todos vocês que estão aí do outro lado assistindo, Volto a agradecer a todos os nossos irmãos, como também meus amigos, irmãos de outros lugares, pastores, amigos. Muito obrigado, um grande prazer estar com vocês. Volto aqui para o Júnior. Ok, meus irmãos, muito bom nós podemos sermos animados pela palavra de Deus. Quero agradecer a todos os amigos e irmãos que entraram na live. Quero dar só 2 avisos. O primeiro aviso sobre a reunião de oração das senhoras, que está acontecendo nas segundas-feiras, através do aplicativo Hangout. Então eu queria passar para principalmente as irmãs que não estão participando dessa reunião. Se você tiver alguma dificuldade para instalar o aplicativo no seu celular, ou como utilizar, fale conosco que nós vamos ver uma forma de lhe ajudar a você instalar o aplicativo e poder participar da reunião também de oração. Aquela mesma reunião que antigamente, antes da pandemia, acontecia nas suas casas, ela está sendo realizada através de um aplicativo, que é um aplicativo onde várias pessoas estão ali numa reunião virtual. Então, de uma forma adaptada, as senhoras estão podendo fazer as orações. Então, se você, principalmente as irmãs que estão conosco,
que querem participar dessa reunião e tem alguma dificuldade com o aplicativo, fale conosco, com o pastor Sulino, e ele vai passar a informação para mim. Eu vou ver uma maneira de lhe ajudar a instalar o aplicativo. Gostaria de dizer também que peço em oração para os irmãos, que nós estamos planejando uma programação também para as crianças, para nossas crianças, também através da internet, e em breve nós estaremos comunicando para vocês como que nós iremos fazer para também termos uma programação para nossas crianças. Então quero agradecer a todos que estiveram conosco, Deus abençoe e continue mandando os seus pedidos de orações pelo Instagram da igreja. Todos já sabem, @PIBBarbalho. Ok? Boa noite, Deus abençoe a todos.